Olá pessoal, sou o pastor Luciano. Quero trazer uma mensagem para vocês agora nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? E a palavra de Deus em João 4,34, Jesus fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus tinha muito claro qual era o propósito do Pai para a vida dele. Nada e ninguém desviava ele daquele propósito. Então ele foi tentado pelo diabo, ele resistiu no deserto, ele não transformou as pedras em pães, ele não se jogou do pináculo do templo e ele não aceitou a proposta da glória dos reinos que Satanás tinha feito. Perceba que Jesus, ele resiste, né, porque ele sabia que Deus era o que provia tudo para ele, então ele não transforma as pedras em pães. Ele não aceita a proposta da glória, porque ele tinha claro que em Adão, né, tinha sido entregue a Satanás todas as glórias desse mundo, por isso que o mundo está no maligno. Mas ele tinha claro que para reconquistar isso, assim como Adão desobedeceu, ele seria então o segundo Adão, que através da obediência ao propósito, ele poderia reconquistar tudo aquilo que o ser humano havia perdido. Então Jesus tinha muito claro o propósito, ele não se joga do pináculo, porque apesar de Satanás ter usado a Bíblia de uma forma distorcida, ele tinha muito claro de quem ele era, porque o próprio Deus, o Espírito de Deus, tinha falado com ele depois do batismo ali, que ele era o Filho amado, em quem Deus tinha prazer. Então ele tinha muito claro de quem ele era e de qual era o propósito do Pai para a vida dele, e como já disse, nada e ninguém desviava Jesus do propósito. Em outro momento, em Mateus 16, né, Pedro tenta tirar Jesus do caminho da cruz, quando Jesus declara outra vez o propósito, porque Jesus sempre estava declarando qual era o propósito da vida dele, sempre dizendo que ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que sofrer, porque depois da morte ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então ele deixa isso muito claro para os discípulos, porque quem tem um propósito claro sempre estará falando do propósito, porque é o propósito que conduz a nossa vida. E ao falar outra vez desse propósito, Pedro começa então a reprovar Jesus e dizer: não, isso não vai te acontecer. E Jesus então fala para ele: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Ou seja, Jesus, ele rejeita toda e qualquer possibilidade de desviar-se daquele grande propósito do Pai para a vida dele. Jesus continua o caminho dele até a cruz, até a morte e a ressurreição. Jesus também é tentado na alma dele, né? Quando ele está lá no Getsêmani, é muito interessante, porque justamente Getsêmani significa o lugar de prensar azeitonas, ou seja, onde se extraía o azeite das azeitonas. Jesus está sendo literalmente pressionado, né, espremido, massacrado pela tentação na sua alma de desviar-se do propósito. Por isso que ele vai falar para os discípulos: olha, vocês fiquem aqui, orem comigo, vigiai e orai, para que não entrem em tentação. E ele volta, vê os discípulos dormindo, fala de novo para os discípulos, porque ele tinha isso muito claro na alma dele, que a tentação de sair do propósito, de sair do projeto do Pai, era muito forte. Jesus sente isso no seu corpo, ao suar sangue naquele momento ali, resistindo àquela tentação de abandonar o propósito do Pai. Mas como eu disse, Jesus estava muito claro naquilo que ele tinha que fazer. Todas essas pressões do diabo, essas pressões de pessoas próximas, como o próprio Pedro, e as pressões da sua própria alma, não impediram Jesus de chegar ao propósito de salvar a humanidade através do derramamento do sangue naquela cruz, da morte e da ressurreição. Amados, aprendemos com Jesus que nós fomos chamados para viver guiados pelo mesmo propósito, né? Nós podemos ter sim mini propósitos na nossa vida, querer conquistar, querer crescer no trabalho, querer estudar, querer conquistar nossa família. Tudo isso é válido,
mas o que deve nortear, o que deve guiar nossa vida é o propósito de Deus. Assim como Jesus também disse em outro momento em Mateus 6, que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai acrescentar aquilo que verdadeiramente a gente precisa, não talvez as nossas vaidades, não os nossos sonhos que são dispensáveis. Então Deus não tem obrigação de fazer com que eles se cumpram. Deus quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que nesse tempo de crise, Deus está como que peneirando aqueles que verdadeiramente andam no propósito, Deus está sondando o nosso coração, e se nós realmente mantemos o nosso foco no propósito de Deus, de agradar a Deus, de fazer a obra de Deus, de realizar os sonhos de Deus e não os nossos, nós seremos os mais felizes nesse mundo, O apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai dizer que se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se os nossos propósitos são apenas materiais, terrenais, se os nossos propósitos são apenas propósitos egoístas, consumistas, materialistas, nós vamos ser infelizes, porque vamos ter muita frustração. Quantas pessoas andam frustradas? Quantas pessoas abandonam o caminho do Senhor porque não conseguiram conquistar os seus sonhos, os seus projetos, e na verdade queriam usar Deus para cumprir os seus próprios projetos. Preste atenção, Deus quer que nós somos seus servos, nós temos que nos encaixar no propósito, na vontade de Deus. A vontade do Pai é santa, a vontade de Deus é maravilhosa. Então, quando nós nos encaixamos no propósito de Deus, nunca vamos ser frustrados, porque o propósito de Deus sempre vai ser cumprido. Deus está nos chamando nesse tempo de crise para ajustarmos ou nos ajustar ao propósito do Pai, a nos colocar realmente no foco ou no prumo de Deus. Deus te chamou, Deus te criou no ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Deus tem um plano desde a fundação do mundo. Ele escolheu a mim e a você para fazer a vontade dele. Eu e você somos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Nós não fomos chamados para outra coisa. Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. Nós existimos, nós respiramos para Deus. Nós acordamos todos os dias impulsionados por esse propósito de agradar o coração do Pai, de fazer a vontade dele, de realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo também tinha isso muito claro, que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo. A única coisa que ele queria era testemunhar o evangelho do reino e completar a obra que Deus tinha para a vida dele. Assim também nós devemos encaixar a nossa vida no propósito de Deus. Quando eu falo sobre isso, outro dia eu estava pregando em algum lugar sobre isso, e eu dizia do próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado. Diz lá a Bíblia em Atos 7, você pode ler lá, ele, quando estava sendo apedrejado, ele não fixou os olhos dele naquelas pedras ou nas próprias dores do corpo que ele estava sentindo por causa do apedrejamento. Diz o texto muito claro que ele olhou para o céu, olhou para a glória de Deus, e então ele pôde até liberar perdão naquele momento onde ele estava sendo apedrejado. Amados, nós sendo torturados o dia todo por situações de provas na nossa vida, nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, colocar os nossos olhos na eternidade. E por mais que não consigamos conquistar todos os sonhos que nós imaginávamos importantes, por mais que tenhamos frustrações em nossa vida, por mais
que vejamos injustiças nesse mundo onde nós vivemos. Nós não estamos com os nossos olhos fixados nesse mundo, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui, a sua pátria não é o Brasil, a nossa pátria não é esse mundo aqui, a nossa pátria é a Jerusalém, o novo céu, a nova terra que Deus já nos prometeu. Não é ser alienado, não, isso. É viver com o nosso pé aqui no chão, é saber que nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui para testemunhar, para ser luz no meio das trevas. É isso que Jesus orou lá na oração sacerdotal. Eu oro não é para que tire eles do mundo, mas para que livre eles do mal. Então nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus, somos peregrinos, somos embaixadores do reino aqui. Então as coisas desse mundo não devem tirar a nossa alegria. Nós devemos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e continuar caminhando em fé e vivendo para que o mundo possa conhecer a Jesus Cristo através de nós, para que as pessoas ao redor de nós possam ver a glória de Deus através da nossa vida. Essa crise, essa pandemia, essa crise política, econômica que o mundo está vivendo, é uma grande oportunidade para eu e você, através dos meios das mídias sociais, poder testemunhar Jesus Cristo e mostrar ao mundo que em nome dele nós fomos realmente enviados para ser diferentes, para não nos deixar levar pela mesma onda que todos estão sendo levados. Que Deus possa te usar, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, e que você possa ser luz no meio das trevas. Que Deus te abençoe. Grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.